Pode se sentar, por gentileza. Lucas, capítulo de número 15, a partir do verso de número 11. Hoje nós vamos falar sobre descobrindo o Pai que sempre me amou. Você já descobriu que você tem um Pai que sempre te amou? E não é o Pai terreno, é o Pai celestial. E esse Pai, Ele está sempre à porta, esperando o filho voltar. O problema é que muitas vezes nós filhos, nós não temos esse entendimento. E eu quero nesta noite trabalhar um pouquinho sobre este Pai. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, do verso 11 a seguir, diz assim a palavra de Deus. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para uma terra distante, e lá dissipou ou desperdiçou, gastou todos os seus bens, vivendo de forma dissoluta. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos para guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas, das bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de seus trabalhadores. Levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou. O pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho,
que desperdiçou todos os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado? Então respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Até aqui, Senhor, fala conosco por tua palavra. Nós precisamos ouvir a tua voz, leva-nos além aquilo que o Senhor tem para nos revelar, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vivemos em um tempo de desconfiguração de termos muito importantes para a sociedade, e não só para a sociedade, principalmente para nós cristãos e povo de Deus. Eu tenho alguns professores, ou nós temos algumas professoras e professores aqui, que dão aula no ensino público e sabem muito bem do que eu estou falando. As nomenclaturas de pai e mãe estão sendo desconsideradas no ensino secular do nosso tempo. Hoje já não se fala mais em festa do Dia das Mães, hoje não se fala mais em festa do Dia dos Pais, é o dia da família. E não há problema em ter um dia da família, mas nós não podemos nos esquecer de que toda a sociedade ela é formada de pai, mãe e seus filhos. É um homem unido à sua mulher que tem os seus filhos. Isso nós chamamos de família. E família, ele é um projeto eterno. Ele não é um projeto social. Ele não é um projeto humano, não tem a ver com a sociedade em transformação, não tem nada a ver com isso, meu irmão. A sociedade está se transformando e me parece que a sociedade, ela lamentavelmente, falando de forma genérica, está emburrecendo cada vez mais. E quando nós desvalorizamos marcos culturais, e não somente marcos culturais, mas principalmente marcos eternos que nos foram dados pelo próprio Deus, nós acabamos deixando que o amor de Deus em nós se esfrie, e nós vamos perdendo e vamos cedendo, vamos abrindo espaço para esta pós-modernidade que quer destruir todos os princípios de Deus. Mas entenda que Deus, ele criou essas figuras na eternidade. A primeira figura criada por Deus na eternidade é a figura paterna, porque Deus, ele é Pai, e ele vive no céu em uma eterna harmonia com o seu Filho e com o Espírito Santo Consolador. E então ele faz o homem à imagem e semelhança, e faz para o homem uma auxiliadora, uma mulher, que com ele teria seus filhos, cresceria, multiplicaria, e eles povoariam a terra, e então este homem seria chamado de pai, e a mulher seria chamada de mãe. Veja que a palavra pai no hebraico é a palavra Abba. A palavra Abba tem o sentido no hebraico, aquele que pega no colo e embala. Olha que coisa linda. O termo Abba no hebraico, ele é o balbuciar da criança. É quando a criança está começando a falar, então ele fala Abba, Abba, Abba. E quando ele vai falar mamãe, é ama, ama. Então a palavra pai e a palavra mãe no hebraico tem esse sentido. Mãe tem o sentido daquela que conforta com o seio. Olha que coisa linda. Você já viu o bebê quando está chorando? A mãe pega e coloca no seio, e o bebê já para de chorar, ele se sente confortado. Às vezes o bebê nem está com fome, minha irmã. Às vezes ele nem está, ele só quer sentir o calor da mãe. E conforme vai crescendo, o pai vai brincando. Eu me lembro de uma peripécia que a Ana Vitória fez comigo. Ela tinha, eu acho que 4 meses. 4 meses de idade, irmão. Se a pessoa falar
que um serzinho que nasce 3, 4 meses, pastor, não consegue, né? Talvez ela nunca não vai lembrar disso, porque ela ainda não está criando as suas memórias. Mas naquele momento eu brincando com ela, ela parou assim, irmão Davi que é pediatra, ela parou assim, fez assim, e ela literalmente, ela parou um pouquinho de respirar, e eu, pai de primeira viagem, balancei, filha, ela, e deu risada, deu uma gargalhada, e ali eu abracei e brinquei, e sempre beijando. Eu me lembro que quando o pediatra saiu com ela da sala de cirurgia, eu fiquei ao lado da sala de cirurgia, não me deixaram ver o parto da Ana Vitória, e eu fiquei ali do lado, orando, Senhor, que tudo dê certo, porque a Vanessa, ela passou 24 horas em trabalho de parto, esperando um parto natural, e não veio, não tinha dilatação, até que a médica de plantão levou ela para a cesárea. Então, e quando o pediatra saiu com aquele bebê, chorando, gueluda, né? Hoje ela tem um pouco de vergonha de cantar, mas Jesus vai, porque tem uma voz linda essa minha filha, né? E eu sou um pai coruja mesmo, e ela saiu, ué, e eu peguei e já falei assim, filhinha, não chora, o papai está aqui. Ela parou de chorar na hora. O médico olhou para mim e falou assim, você fez o seu dever de casa, conversou bastante com ela enquanto estava na barriga, né? Sim, conversei bastante, pois é isso que acontece, o filho conhece a voz do seu pai. Então, veja, quando nós falamos de paternidade, nós estamos falando não somente daquele que oferece o espermatozoide para se encontrar com o óvulo da mulher, e então a mulher gerar 9 meses no ventre um bebê. Não é isso que a Bíblia fala sobre pai. Isso é progenitor. Pai é aquele que pega no colo e embala, é aquele que abraça, é aquele que cuida, é aquele que dá direção. Por isso que nós fazemos uma pergunta, quando nós ouvimos a palavra pai, qual imagem vem à nossa mente? Vem uma imagem de segurança? De fato, como diz no hebraico, de um homem que pega a criança, que embala, que conduz a criança, que dá a vida pela criança? É essa a visão que vem? Ou vem a visão de falta, de ausência, de distância? Vem a visão de cuidado, vem à nossa mente a lembrança de cuidado, de carinho, de amor, de orientação, ou vem aquela visão daquele que está ausente, daquele que não se importa? Mas quando nós falamos sobre paternidade, a figura perfeita de paternidade não é o homem, seja ele o melhor pai que for. Eu procuro ser para minhas filhas um bom pai, o melhor que eu posso ser para elas, mas eu jamais serei o modelo eterno de paternidade para elas. Eu quero conduzi-las a olhar para o verdadeiro modelo de paternidade, e que elas vejam em mim, que eu me espelho nele, no Senhor, em Deus, o eterno Pai, que nos cuida com amor, e que Ele sai, como a primeira parábola do capítulo 15, ele sai como um pastor que sai procurar a ovelha, e encontra a ovelha, ele cura as feridas. Quando um filho, uma filha, sofre as feridas afetivas, emocionais desse mundo, o pai tem que estar ali para lhe curar as feridas. O dia que a minha filha, e eu sei que isso vai acontecer, o dia que as minhas filhas tiverem a sua primeira decepção com o amor, com a paixonite, eu vou estar ali como um pai para cuidar e para curar e para dizer que aquela ferida não vai prevalecer no coraçãozinho delas, porque elas têm um pai que ama, que cuida, e elas estão olhando, e os filhos estão olhando para nós, pais, e eles vão se espelhar. A forma como eu sou esposo para Vanessa, é a forma, é o estilo, a qualidade, as características que as minhas filhas vão procurar de homens para elas. Por isso que eu quero ser o melhor esposo, por isso que eu quero zelar, quero cuidar, quero dar exemplo de paternidade. E Deus é assim. Deus, Ele dá exemplo para nós de cuidado,
de zelo, de provisão. Então, quando nós olhamos para o texto que nós lemos, nós encontramos a parábola que os autores chamam, ou melhor, os comentaristas bíblicos chamam de a parábola do filho pródigo. No entanto, J. Jeremias, ele diz que o melhor nome para essa parábola é a parábola do pai que espera, do pai que está sempre de braços abertos. Vamos desenhar esse texto, vamos parafrasear esse texto. Imagine você, está lá um pai, que tem grande propriedade, tem grandes riquezas, e 2 filhos, um filho mais velho, que aqui na parábola é a exemplificação do povo judeu, e o filho mais novo, que é a exemplificação de todos os outros povos, que os judeus chamavam de gentios, e até hoje chamam de gentios, mas que são de uma mesma origem. Toda a humanidade veio de um só Deus. A origem do homem está em Deus. Então, o judeu, o povo escolhido para anunciar as grandezas de Deus, o povo escolhido para ser o primeiro povo missionário na terra, mas todos os outros povos são alvos da graça e do amor e da misericórdia desse Pai Celestial. E então, cada filho representando um grupo, e o filho mais novo, ele foi andar pelos rincões deste mundo, longe do pai, mas antes disso, pede para o pai a sua parte da herança. Interessante é que na cultura judaica, ou na cultura de todos os povos, praticamente, a herança é dada só depois que o pai e a mãe morrem. Em outras palavras, esse menino, talvez ele estava dizendo para o pai dele: pai, para mim seria melhor se o senhor já tivesse morrido, porque eu quero seguir a minha vida, e eu quero os meus bens aí para fazer o que eu bem entendo. E quando nós seguimos pelas nossas convicções próprias, e vivemos como nós bem entendemos, o fim de tudo isso é a destruição, o fim de tudo isso é a miséria, o fim de tudo isso é a vergonha. Quando nós vivemos de qualquer maneira, satisfazendo os desejos da carne, satisfazendo os desejos pecaminosos, o final de tudo isso é tristeza, vergonha, miséria, nos campos de porcos desse mundo, sendo envergonhados por esse mundo. Mas imagine você, depois que esse menino pegou todas as coisas dele, colocou ali no seu carro, talvez era uma caminhonete, uma Dodge Ram, pegou, entrou na sua caminhonete, cabine dupla, colocou as coisas na carroceria e foi embora para Santa Catarina. Nada contra Santa Catarina, que todo mundo está indo embora para Santa Catarina, deve ser muito bom Santa Catarina, e realmente mas Rio Grande também é bom, maravilhosa, cidade boa, abençoada, temos que orar e abençoar sempre a nossa cidade. E ele foi embora para Xangri-Lá dos seus sonhos, foi embora para satisfazer os seus desejos carnais, e lá foi o menino e arrumou alguns amigos, como dizem aí no mundo, amigos do gole, os amigos da farra, os amigos que estão com você quando você tem algo a oferecer para eles, os amigos que querem a sua companhia enquanto você está pagando o churrasco, os amigos que querem a sua companhia enquanto você está emprestando o carro para eles. Mas e quando chega o momento que se perde tudo isso? Quando chega o momento em que nós passamos por dificuldades e por necessidades, como vai ser? A prosperidade mostra a quantidade de amigos, mas a escassez mostra a qualidade dos amigos. Então esse menino, ele tinha quantidade de amigos enquanto estava com o seu dinheiro, mas perdeu o dinheiro e viu que não tinha nenhum amigo de qualidade, eram apenas interesseiros. E esse menino vai e pede por um trabalho que na cultura judaica era uma vergonha. Judeu não criava porcos. O porco era um animal
e até hoje na cultura judaica, um animal considerado como um animal imundo. O judeu não come carne de porco, ele não cria porco, ele sequer passa perto do animal porco, porque para o judeu é um animal imundo. Agora imagine, Jesus está contando essa parábola dentro da cultura judaica, para os ouvintes que são judeus, para os ouvintes que são religiosos, que entendem do que ele está falando, e está falando de alguém que é considerado pelos judeus um imundo, porque todo aquele que toca num porco na cultura judaica é um imundo, apacenta. Agora imagina você, ele desejar comer a comida dos porcos, e eu quero dizer para você, meu irmão, o banquete que o mundo tem a nos oferecer é lavagem de porco. Nada desse mundo, de fato, é saudável para nós. Deus tem o melhor para nós, mas o melhor do mundo, pode ter certeza, é danoso para nós. Aquele menino desejou, por tanta fome que estava passando, desejou comer a comida do porco. E aí ele caiu em si. Aí ele lembrou. Sabe que tem o pessoal fala assim, cheguei no fundo do poço. E sabe que quando nós chegamos no fundo do poço, o fundo do poço não é um lugar tão ruim assim. Talvez o fundo do poço é o lugar onde você pode dar a virada na sua vida. Porque no fundo do poço não tem para onde você olhar. Aonde você vai olhar quando você está no fundo do poço? Só tem um lugar para onde você olhar. Para onde? Para cima. E o salmista no Salmo 121, ele diz, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se eu me encontro no fundo do poço, sabe o que eu faço? Faz uma coisa, olha para cima e lembra o que esse menino falou. Quantos trabalhadores na casa de meu pai têm pão em abundância, e eu estou no fundo do poço. E aí no fundo do poço, você quando faz essa oração, pode ter certeza, você é retirado de lá, e você é convidado a uma nova jornada. Qual é a jornada? A jornada de voltar para a casa do Pai. Talvez eu esteja falando com alguém aqui, que está iniciando essa jornada, ou que talvez ainda não começou essa jornada, ou que deseja começar essa jornada. O importante é iniciar e não olhar para trás, porque enquanto você caminha, saiba, existe um pai parado na porta de casa, esperando para visualizar ao longe o filho retornando, e quando vê ao longe, ele não espera o filho chegar e se justificar, ele vai ao encontro do filho, o abraça, o beija, e restitui ao filho todas as bênçãos, e a filiação, e a glória que tinha antes de se afastar dos caminhos do Pai. Então, quando nós descobrimos que Deus o Pai, Ele é o Pai que sempre nos amou, nós prontamente tomamos a decisão de voltar para casa. Na parábola da ovelha perdida, a ovelha ela não consegue, ela é um bichinho que não consegue tomar decisão de voltar para casa. Então o pastor vai e busca ela. Na parábola da dracma, a dracma é um elemento valioso que também não tem poder de se auto-encontrar ou de ser encontrado, dizer, olha, eu estou aqui. Não, a mulher tem que varrer a casa para encontrar a dracma. Mas na parábola do filho, quem toma a decisão de voltar para a casa do pai é o filho. E o pai estará sempre de braços abertos, esperando o retorno do filho. Por isso que nesse texto nós aprendemos que quando nós voltamos para casa e nos encontramos com o abraço do pai, as nossas justificativas se perdem no abraço amoroso do nosso pai. Irmão, você pode se justificar diante do pai, pode, você pode falar, você pode dizer a ele, olha pai, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas todas as nossas justificativas, elas se perdem ao sermos encontrados no abraço amoroso do papai.
Sabe, o pai, ele não está preocupado tantas coisas erradas que você fez, ele está preocupado com a vida que você vai ter depois de se lançar nos braços dele. Nós cantamos aqui uma canção, não sei, foi a canção que cantou aqui, dos braços, de se lançar nos braços de amor. Irmãos, o pai, ele está preocupado com isso. Quando nós nos lançamos nos braços do pai, quando nós encontramos o abraço desse pai amoroso, as nossas justificativas perdem todo o seu valor diante do abraço amoroso do pai. Você pode até falar, ele falou, o pai ouve, mas o pai não está preocupado nas coisas ruins que você realizou. Ele está interessado nas coisas boas que você vai viver depois de se encontrar com o abraço dele. Olha o que o texto diz. O menino chega para o pai e diz para ele, pai, pequei contra, ou pai estava de longe, viu, menino? Primeiro, versículo 17, ele diz que o menino caiu em si e disse: quantos trabalhadores meu pai tem abundância de pão, e eu aqui padeço fome. Voltarei e direi para o meu pai: me trata como um de seus trabalhadores. Agora olha que interessante, ele sai e vai ao encontro do pai, e o pai está onde, irmão? Como é que o pai conseguiu ver esse menino de longe? Onde é que você acha que está esse pai? Não diz claramente no texto, mas eu posso entender. Onde é que estava esse pai? Esse pai estava na porta de casa, e ele ficava olhando de longe. Que dia será que o meu filho vai voltar? Que dia será que eu vou poder dar aquele abraço apertado no meu filho? Que dia que será que eu vou poder sentar com meu filho e tomar um chimarrão com ele? Que dia será que eu vou poder conversar com meu filho e dar orientações para ele e dizer para ele que eu tenho vida abundante para ele? Quando será que ele volta? E todos os dias aquele pai ia até a porta e ficava olhando: cadê meu filho? Cadê meu filho? Cadê meu filho? E o pai nunca se cansa de esperar o filho. Ele não se cansa, meu irmão. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: Deus está cansado dessa pessoa. Não, você pode cansar de alguém, mas Deus não se cansa. Eu posso me cansar de alguém, mas Deus não se cansa. Enquanto eu preparava essa mensagem durante a semana, eu fiquei lembrando de algumas pessoas, e lembrando dos meus relacionamentos, de pessoas que eu ajudei uma vez, ajudei 2 vezes, ajudei 3 vezes, até o momento que eu já disse: cansei. Porque a gente é ser humano, a gente cansa. Mas enquanto eu preparava, o Espírito Santo falou para mim assim: você pode cansar dessa pessoa, mas eu não me canso de esperá-la. Nós podemos nos cansar de alguém, mas Deus não se cansa. Deus está sempre esperando o retorno do filho, porque Ele quer encontrar o filho com um abraço de amor. E aí a gente chega, o filho chega diante do pai, Elias, ele chega ali e fala assim: pai, eu pequei perante o céu e perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Sabe o que o pai fez? O pai falou assim: é verdade, menino, seu sem vergonho, olha, você gastou todo o meu dinheiro. Não, o pai não fez isso. O pai nem esperou o menino falar para ele assim: pai, me faz como um dos seus trabalhadores. Não, olha o que diz o texto. O pai, porém, disse, o filho se justifica: não sou digno, versículo 21, não sou digno de ser chamado seu filho. Aí o pai, versículo 22, o pai, porém, disse, não para o filho, disse para os servos: filho, fica quietinho agora, escuta o que papai vai falar. Papai disse para os servos: trazei depressa a melhor roupa. O pai devolve a honra para esse filho, devolve a dignidade para esse filho, porque imagina, depois de ter gastado tudo, estava apacentando porcos. Você acha que o cheirinho desse menino estava bom? Você acha que ele estava cheirosinho? Ele estava com cheiro de perfume francês? Aroma de gambá? Era esse? Ele estava com esse cheiro? Né? Cheirou de CC, né? Era esse o cheiro que ele não estava bem cheiroso, meu irmão. Esse menino, ele estava todo maltrapilho, mas o pai não se importou com isso. O pai abraçou o filho com um abraço de amor, e ele disse: meu filho, nesse abraço eu estou restaurando a sua dignidade. O abraço do pai restaura a dignidade do filho. O pai continuou dizendo: trazei a melhor roupa, vestiu, põe um anel no seu dedo. Era um anel de filiação, irmãos. As famílias antigas, elas tinham essa cultura, esse hábito de terem um anel de identificação, e a pessoa, quando chegava, olhava e via o brasão da família,
Eu inclusive até tenho uma empresa que faz os brasões das famílias, e eu fui procurar, né, o brasão das duas famílias, das minhas origens, né, tanto Pilate, né, lado italiano, e Matos, no lado português, e são brasões bonitos, né, e você pode, e eu até falei assim, um dia eu vou comprar, né, 2 quadros assim com brasão, da família Matos e a família Pilate, e ali contando a história da origem da família, né, então é bonito. Naquele tempo era assim, quando o pai coloca o anel no dedo daquele filho, veja, a roupa devolveu a ele a dignidade, mas o anel confirmou a filiação. Quando nós nos encontramos com um abraço amoroso do pai, ele fala para o mundo, olha, não mexam mais com esse aqui, porque agora esse aqui é meu filho. E a minha Bíblia diz, que aquele que pertence ao papai do céu, o maligno não toca, porque ele é guardado debaixo de suas asas. Quando nós nos encontramos com um abraço amoroso do pai, nós temos a dignidade devolvida, nós temos a filiação restaurada, e ele diz, e coloque-lhe uma sandália nos seus pés, devolvendo a ele o direito de liberdade. Só o Senhor, só o Pai pode nos fazer livre, porque o pecado nos escraviza, irmão. Eu conversava com um rapaz que eu estou discipulando, e ele perguntou para mim, pastor, mas eu não entendo muito essa questão de liberdade. E eu fui explicar para ele o que é liberdade, não dentro de um pressuposto só teológico, mas teológico e filosófico. Eu falei assim, olha, liberdade é você saber que você tem o direito de fazer o que você quer, mas escolher fazer o melhor, que não prejudique nem a você e nem ao outro. Isso é liberdade. Liberdade não é o direito de eu pegar e sair, beber todas, e pegar todas, e fazer as coisas assim. Não, isso não é liberdade, isso é escravidão. Porque quem faz isso, escravizado está pelo pecado. A pessoa que fala assim, eu paro de fumar quando eu quiser. Mentira. Só vai parar quando tiver de fato uma real consciência de que aquilo faz mal e de que Cristo é o melhor. Eu paro de usar droga, paro de beber. Não faz, porque está escravizado pelo pecado. Só vence quando entrega a vida a Jesus. Eu me lembro do meu pai. A gente vivia falando, pai, para de beber. Pai, para de fumar. Eu paro quando eu quiser. Pai, o senhor está ficando cada vez pior, pai. Eu paro quando eu quiser, eu tenho poder sobre isso aqui não me domina. Pai, para. E nunca conseguiu. Mas quando ele teve o encontro com o Pai Celestial, o Pai Celestial realmente deu a ele liberdade, libertou ele das garras do pecado, da escravidão do pecado, e deu a ele liberdade. E daquele dia em diante ele escolheu, isso não faz parte, eu posso fazer, mas eu não quero mais, porque não me faz bem. Isso eu posso fazer, e o apóstolo Paulo nos diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, tudo me é lícito, mas eu não me deixo dominar por nada. Isso é liberdade, é você saber que você pode fazer o que você bem entende, mas escolhe não fazer aquilo que prejudica tanto a você quanto a outra pessoa. E o pai deu esse filho achava que tinha liberdade, mas aonde que ele encontrou a liberdade? Nos braços do pai. O pai é aquele que restaura a nossa liberdade. E depois ele fala, nós encontramos nos braços do pai a restauração da dignidade, a restauração da filiação, a restauração da liberdade. E o que nós encontramos nos braços do pai? Alegria perene. E aqui eu sigo para o final. Olha o que diz o texto: trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se regozijar. Nos braços do pai há alegria perene e restaurada. Meu irmão, você quer ter uma vida alegre de fato? Vida alegre não é a ausência de dificuldades, de problemas, de lutas, não. Vida alegre é a certeza de que com o Pai nós estamos no melhor lugar, sendo cuidados, e com o Pai os problemas são resolvidos e nós somos sempre alegres. Então, nos braços desse Pai nós encontramos dignidade restaurada, filiação devolvida, liberdade plena e alegria perene.
É isso que nós encontramos nos braços do Pai. Por quê? Porque Ele sempre será um Pai que acolhe. Ele estava lá de braços abertos. Ele vai ser sempre um Pai que protege. Ele devolve a roupa, a dignidade. Ele vai ser sempre um Pai que provê. Ele dá um anel e mostra: filho, comigo você não vai ter falta, você é meu filho. Ele é um Pai que alegra. Por isso, que nós não venhamos fazer uma projeção do Pai Celestial nos pais dessa terra. Eu, enquanto pai, quero ser o melhor pai para Ana Vitória e para Eloá Gabriela, mas por vezes eu vou falhar, porque eu sou ser humano. Às vezes eu vou faltar, às vezes eu posso deixar a desejar alguma coisa, mas eu ensino para elas, e compartilho com vocês nessa noite, irmãos. Existe um Pai que não nos decepciona, um Pai que está de braços abertos esperando para te acolher com amor, para nos acolher com amor. E quando Ele nos acolhe com amor, o que Ele faz? Ele devolve a nossa dignidade, a dignidade que o pecado roubou, a dignidade que o mundo usurpou, Ele devolve. Quando Ele nos acolhe em seus braços de amor, Ele nos faz seus filhos, Ele devolve a nossa filiação. Nossa origem é Deus, irmãos. A Bíblia, eu acho linda a genealogia de Jesus no Evangelho de Lucas, porque em Mateus, a genealogia começa em Abraão, mas em Lucas, a genealogia começa em Jesus, vai de Jesus até Adão. E quando chega em Adão, o que a genealogia diz ali no capítulo 2 de Lucas? E vai falando assim: Jesus de José, José de Jacó, e vai falando até, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Deus é nossa origem. Ele é o nosso Pai eterno, que deseja te acolher com amor, te devolvendo dignidade, te devolvendo filiação, te devolvendo liberdade, e te enchendo a vida de alegria. A gente tem um corinho que a gente canta com a terceira idade, que diz assim: quem este povo, que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. É o povo mais feliz dessa terra. É um povo que exala alegria, meu irmão. Sabe, nós perdemos a alegria, sabe por quê? Porque às vezes nós nos afastamos dos braços do papai. Fique em pé, por favor.